Olá, Raquel Brito, neuropsico, idealizadora do grupo de estudos Neuropsico em Ação, com vocês para mais um momento de leitura coletiva, finalizando aqui o livro Mentes Perigosas, de Ana Beatriz Barbosa. Hoje irei abordar a questão do manual de sobrevivência, porque, como vimos até aqui, pouco ou nada podemos fazer para mudar a forma de pensar, a forma de ser de um psicopata. Por isso, então, a autora, ela fez, por assim dizer, esse manual de sobrevivência. Eu vou citar aqui alguns detalhes, não todos, porque não iria dar tempo. Então, o primeiro é saber com quem você está lidando. Então, o autoconhecimento, você saber essa questão do que é a psicopatia, o que está envolvido, é de fundamental importância. O segundo ponto é sempre pensar que as aparências enganam. Todo cuidado é pouco, como vimos até aqui. Os psicopatas, eles não têm pinta de psicopatas, são, na realidade, pessoas sedutoras, pessoas que vão te enganar, vão dar a impressão que é uma pessoa normal. E aí ela dá algumas dicas nesse caso. Por exemplo, nunca duvide do poder dos olhos. Por quê? O psicopata, em geral, ele tem essa dificuldade do contato visual. O olhar deles é um olhar mais frio, intenso, e é mais um exercício para poder manipular as pessoas à sua volta. Mas é um olhar que não tem nenhuma empatia. Bom, se você tem dificuldade com relação a esse ponto, vamos partir para outro então. Ela fala ali sobre pessoas maravilhosas demais, pessoas excessivamente bajuladoras. Então, tomar cuidado com essas pessoas também. Na medida do possível, sempre quando formos conhecer uma pessoa, perguntar sobre a família dela, sobre amigos, trabalho, projetos futuros, residência e se certificar de que realmente está procedendo de acordo com o que ele está falando. Geralmente as respostas de um psicopata a essas perguntas são respostas vagas e evasivas. E então é importante sempre estar checando para ver se é tudo aquilo que essa pessoa está falando mesmo. A autora traz também aqui a questão de evitar esse tipo de pessoas a qualquer custo. É possível que seus familiares, amigos ou pessoas do seu convívio não vão entender porque você está evitando determinada pessoa, mas siga em frente. E por último, o que eu gostaria de citar aqui é buscar a ajuda profissional. Isso está relacionado à ajuda médica, psicológica e até mesmo jurídica. E é muito importante que esses profissionais eles tenham conhecimento então do que é um psicopata, e a união profissional em favor dessa vítima é o que vai poder fazer com que ela possa se reconstruir. Então, o meu resumo de hoje fica por aqui. Seguimos com as outras profissionais e até um próximo momento. Eu hoje vou falar sobre As Mentes Psicopatas, escrita pela doutora Ana Beatriz, e a minha fala será sobre família. Na sua concepção, o que é ter uma família, o que é ser participante de uma família, tá? Infelizmente, os psicopatas podem estar inseridos dentro da sua família e você ainda não reconheceu. Ele pode ser o seu marido, ele pode ser o seu filho, ele pode ser a sua mãe, ele pode ser o seu pai, um sobrinho, um primo. Então, temos que ficar bem claro que a gente tem que ficar antenados ou atentos a alguns sinais. Então, hoje eu vou deixar claro e evidente alguns sinais que a doutora Beatriz relatou no livro. Eu tenho também algumas histórias que para mim não foram fáceis, porque eu vou ter que relatar
vivências de psicopatas na família. A primeira é da família Turpin, se escreve Turpin, tá? É dos Estados Unidos. O título é A Casa dos Horrores. Era uma família cristã. A filha era abusada pelos pais. Ela tinha 17 e os seus irmãos eram acorrentados. Ela vivenciava tudo isso. Eram desnutridos, sujos, pálidos, viviam em cativeiros. A situação do casal era bem macabra. Eles eram obrigados a ler a Bíblia, aliás, decorar a Bíblia, uma vez por ano. Quase não se alimentavam. Então você imagina a situação deles. Eles não podiam se relacionar com outros. Tá? A escola era legalmente registrada, então a família que preparava os filhos dentro de casa. Tá? Eles tinham um registro legalizado. Contudo, podiam escrever seus diários, que era muito bom. Eles podiam escrever os diários, então os relatos ficaram evidentes depois. Atualmente, o casal responde por 50 acusações. Eles foram descobertos, lógico, né? Os irmãos, eles eram frequentemente acorrentados e os pais usavam cordas e correntes, os dois, tá? E exemplo, se eles lavassem as mãos constantemente, os pais achavam que eles estavam brincando com a água e aí vinham as torturas. A fiança foi de 12 milhões de dólares, tá? E 94 anos de prisão. Então, esse caso aqui me deixou bastante estarrecida. Vamos lá pro segundo caso. Meu tio me embrulha o estômago. Esse caso aqui é da Irlanda. Rian, 13 anos, abusado pelo tio, tinha abusos dolorosos, psicológicos e físicos. Em 2 a 3 vezes por semana, de 2007 até 2014, 7 anos. Isso aconteceu com ele até os 20 anos de idade. Isso ocorria na casa dos avós e fora do carro também, ou aliás, e dentro do carro também. Manipulava, chantageava em dinheiro, bebidas alcoólicas, maconha e cigarros. Ele era chantageado para ganhar tudo isso. Então, ele só conhecia esse tio. Rian, com 22 anos, disse que a tortura era tanta que não se lembrava de um momento feliz na vida dele, ficando preso ao tio. Com isso, não buscou por mulheres, por nenhum namoro. A vida dele era aquele mundinho fechado, vivenciado somente com o tio. E agora casou e tem um filho. Enfim, ele construiu uma família. O juiz relatou que o tio demonstrou uma total ausência de remorso. É um fato bem característico de um psicopata. Ele não se sente culpado de nada. E o estrago com o sobrinho foi feito. E ele ficou tranquilo. Ele foi condenado por pequenos delitos porque ele tinha moradia, ele tinha um emprego, então tudo isso foi levado em consideração. Mesmo assim, ele pegou 11 anos de prisão por 11 acusações de estupro e também de perversão e exploração sexual de menor e 5 anos de abusos sexuais. Pegou pouco. É um caso triste também, não é? Vamos para o próximo. Um lobo em forma de pai. Esse caso foi da Austrália. 2015, uma menina de 13 anos, ela foi abusada desde os 2 anos pelo pai. A família perdeu a guarda e o pai ficou com a guarda. Além de abusar da filha, ele colocou um anúncio em sites oferecendo a filha para ser abusada por homens. Aqui não está descrito se ele cobrava para que a filha fosse abusada, mas ele anunciava, tá? E de repente apareceram 7 homens
ele acorrentou ela e os 7 homens começaram a abusá-la. E fazendo vídeos pornográficos em cima da própria filha. Um dia, o pai e outro homem filmaram o estupro enquanto ela estava amarrada ao pé de uma cadeira, colada como se fosse presa como se fosse um cachorro. Ela suplicava: pai, pare que eu não estou aguentando mais, porque eram muito homens em cima dela. E ela já estava acostumada com um abuso, com 2, mas com 7 de uma vez, começou já a castigar demais, né? De uma pequena menina. O abuso foi descoberto. Os 7 foram condenados por 503 delitos. Um deles era um pastor evangélico, que pegou 8 anos e 6 meses de prisão. Outro 3 anos por tirar fotos. E tem alguns que o caso ficou em aberto. O pior caso de um abuso sexual, segundo alguns jornais, tá? Foi o pior caso realmente de abuso. O abuso trará consequências irreparáveis e permanentes a essa menina. O pai declarou: foi uma diversão, pena que acabou, porque foi tão bom enquanto durou. Para você ver o nível de psicopatia, né? Ele foi condenado a 22 anos e 6 meses por 61 delitos. Vamos para o próximo caso. Não está sendo fácil relatar nada disso. A gente sofre muito, mas são fatos de psicopatas que a gente tem que deixar claro que existem nas famílias. Fernando Serra, um técnico de futebol, muito paternal. Esse caso foi no Uruguai. Fernando, 32 anos, era técnico de futebol, um homem carinhoso, amável, com 10 anos de experiência. Ele conheceu um menino chamado Felipe e começou a se apegar a esse menino, como se fosse um pai, mas não era. Viajava com ele, fazia carícias. Ele disse que não podia mais ficar sozinho. O pai disse que ele não podia. O pai disse não. A mãe disse que ele não podia mais ficar com o filho, porque ela começou a perceber algumas diferenças no filho. Só que o treinador falou: eu não consigo ficar sem seu filho. Só que não esboçou mais nada, mas ele ficou muito triste. E ao buscar o Felipe na escola, foram encontrados a 150 quilômetros mortos os dois. Conclusão: ele tirou a vida do menino e depois tirou a dele. Ele atirou no menino e se matou, por não aguentar ficar sem esse menino. Só que na autópsia foram apontados alguns abusos sexuais, não recentes. Então esse caso de abusos vinham muito antes. Os corpos foram encontrados, abraçados um no outro, né? E um calibre 22. Triste, né? E o último caso aqui é da Elizabeth, vítima de um pai monstruoso. Isso foi falado muito na mídia e deixou todos impactados. Para mim foi um dos piores casos. A menina de 18 anos, abusada desde os 11 anos pelo pai. O pai ganhou a guarda. Ele mantinha a filha no porão e ele ensinou a filha, além de abusar da menina, quando a menina ia dar à luz, ele trouxe um livro e pediu para ela ler esse livro para a própria menina fazer o seu parto. Nisso foram nascendo os filhos. 3 ficaram com ela, 3 foram dados para adoção e 3 faleceram. Parece que foram 9. E ensinou ela a ler, tá? Ele ensinou ela a ler. E em 2008, a filha mais velha de 19 anos, ela ficou doente. E ia precisar ser internada, senão ela ia morrer. A filha que morava com ela. Nisso, ela convenceu o pai a levar no hospital. No que ela levou a menina para o hospital, ela conseguiu uma fuga.
Então, nisso ela já tinha o quê? A menina já tinha 24 anos e ela já tinha uma certa idade. Foi quando ela conseguiu sair, ela conseguiu fugir. O pai, lógico, ele teve a prisão perpétua durante muito tempo e no depoimento ele não se sentiu amargurado, ele não disse que estava protegendo ela, que foi só uma proteção. A moça ela teve que mudar de nome e os filhos também para poder tentar, a partir daí, levar uma vida mais saudável. E é isso, gente. Eu espero ter colaborado. Fiquem atentos a alguns sinais. E doutora Ana Beatriz, ela nos dá ótimas dicas em todos os livros. Esse para mim foi o mais impactante. Eu agradeço ao grupo da Raquel, que dá essa oportunidade para a gente relatar, né, algumas coisas interessantes para vocês. E a gente vai aprendendo. Uma ótima noite para vocês e até o próximo vídeo. O livro Mentes Perigosas, de Ana Beatriz Barbosa Silva, no seu capítulo 15, denominado Alguma Coisa Está Fora da Ordem, apresenta a história da humanidade com duas questões importantes no que diz respeito à origem da psicopatia. Então, o primeiro é o fato do problema sempre ter existido entre nós, e o segundo é a presença de psicopatia em todos os tipos de sociedade, desde as mais primitivas até as mais modernas. Claro que há uma origem biológica na psicopatia, porém, os fatores culturais e sociais contribuem de forma significativa para esse avanço. Então, ela coloca que a nossa sociedade está fundamentada em valores e práticas que favorecem a maneira psicopática de ser e de viver. Então, ela apresenta uma ideologia na qual se alicerça a nossa cultura, baseada em 3 princípios. Então, a nossa cultura tem a base nos 3 princípios, que é o individualismo, o relativismo e o instrumentalismo. Então, esses indivíduos da sociedade moderna têm como principal objetivo a realização pessoal, tornando as outras pessoas como simples meio de chegar ao fim, ao que se deseja, ao seu objetivo. Essa modernidade, então, foi responsável por uma série de mudanças na nossa forma de ver e de sentir o mundo. Dispomos, então, de uma imensa variedade de coisas que facilitam o nosso dia a dia, porém não encontramos tempo disponível para cultivar os nossos hábitos afetivos. Então, tem uma crença, né, de que a gente não pode parar nunca, estamos sempre em busca de algo, né, esse individualismo, que a partir desse individualismo ela coloca que é uma forma psicopata de se viver e de ser. Então, as pessoas estão sempre em busca de aprender, de conquistar, principalmente de bens materiais, e isso vai fazendo com que a pessoa vá deixando, né, esse lado afetivo de lado, e nada nem ninguém pode se satisfazer plenamente. O ser humano está sempre em busca de algo. Dessa forma, então, o cenário social nos tempos modernos favorece essa forma de vida, sempre em busca do mais e do querer, que dá origem a um modo de vida psicopata que ela coloca. Para isso, então, para inverter, é necessário a gente começar a rever as pequenas tolerâncias em relação a pequenos hábitos de transgressões do dia a dia. Então, ela coloca assim que desde o hábito ali o costume de colocar o papel no chão, de buzinar em locais proibidos, de estacionar em vagas também reservadas. Isso daí são tudo pequenas coisas que vai fazendo com que a pessoa vá contribuindo para esse modo de ser individualista. Ela coloca que como solução, a base seria
uma educação pautada em sólidos valores para surgir uma nova ética social através das crianças e jovens. Ela também coloca que todos os avanços científicos e tecnológicos da modernidade são benéficos ao desenvolvimento, desde que não se tornem justificativa para a aceitação de hábitos e de infrações em que o ser humano coloca a vida do outro em menos-valia do que a sua. A construção, ela termina colocando que a construção de uma sociedade mais solidária é o grande desafio dos tempos modernos.